Olá! É impressionante como as coisas têm acontecido no Brasil nesses últimos tempos. Basta haver um motivo de atenção sobre as prováveis irregularidades cometidas pelas autoridades que administram o país, que logo aparece uma bomba para desviar justamente essas atenções. São as chamadas cortinas de fumaça. Agora teve mais uma, que está servindo de motivo para a recusa da anistia dos condenados do dia 8 de janeiro. Nós vamos abordar esse assunto com mais profundidade daqui a pouco. Mas antes, nós precisamos dar o recado de nosso apoiador. Ele chega com um produto muito bom para combater as dores crônicas pelo corpo. Veja o que ele tem a dizer e a gente volta logo em seguida com muito assunto interessante. Se liga aí que a gente já volta. Desde o dia 30/4, eu comecei a fazer o uso. Hoje é dia 14/5. Louvo a Deus, porque está fazendo um efeito positivo no meu organismo dentro daquilo que eu desejava. Graças a Deus, estou sendo bem-sucedida com o uso deste medicamento. Olá, Paulo, que alegria estar aqui mais uma vez para falarmos desse produto sensacional que vem fazendo a transformação na vida das pessoas. Por isso que eu quero a atenção agora, você que está acompanhando a programação, você que trabalha bastante, você que precisa melhorar a produtividade. Andrei, eu não consigo trabalhar como eu trabalhava antigamente, eu não consigo desfrutar daquilo que hoje eu conquistei por conta das dores. Eu não consigo mais fazer as coisas de casa. Tem gente que está me ouvindo agora, às vezes tem um pai, tem uma mãe, tem um avô, tem uma pessoa da família que sofre muito com dores, já fez cirurgia, já fez diversos procedimentos e a dor não passa. E gente, cá entre nós, não tem coisa pior do que ficar sofrendo com dor todos os dias. Eu falo por experiência própria, porque eu, Andrei, eu também tive um problema muito grave, eu tive uma condromalácia e uma artrose. E eu falo pra você, tomei todos os medicamentos que você possa imaginar, desde o Simples Dorflex até a codeína, a morfina e o tramal. E eu falo pra você, nada resolveu o meu problema. E o próprio ortopedista falou pra mim, falou, Andrei, a pior coisa que você faz é ficar tomando remédio, principalmente por conta própria. Por quê? Porque o seu problema é o desgaste, tá batendo osso com osso. E você precisa fazer uma recuperação da cartilagem. Ou você coloca uma prótese, ou você faz um tratamento com ácido hialurônico. Isso há 10 anos atrás. Era novidade o ácido hialurônico aqui no Brasil. E aí eu falei, vamos fazer um tratamento com ácido hialurônico. Fiz 6 aplicações, 6 infiltrações de ácido hialurônico e daí pra frente minha cartilagem ela voltou, ela recuperou. Hoje não bate mais osso com osso, não tive mais nenhum problema, graças a Deus. E eu parei e pensei, falei assim, eu vou criar um produto, eu vou desenvolver um produto que dentro da cápsula tenha o mesmo ácido hialurônico. Só que além do ácido hialurônico, eu coloquei condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o ácido hialurônico ortopédico. Gente, tudo isso em um só produto e é por isso que hoje nós somos o melhor tratamento ortopédico do Brasil. Muito melhor do que você fazer infiltrações, melhor do que você ficar gastando dinheiro com medicação de farmácia, porque, gente, remédio de farmácia, ele funciona na hora, o efeito acaba, a dor volta de novo. Falo isso por experiência própria e eu falo pra você que se você tomar o Articular, que você vai ter resultados a partir da primeira semana de uso, porque ele vai desinflamar o seu corpo, ele vai tirar toda aquela dor, vai desinflamar, vai tirar aquelas dores causadas pela artrite, causadas pela artrose. Você que tem fibromialgia, sabe aquela dor generalizada? Uma hora tá no pescoço, outra hora tá na coluna. Tem gente que tem um nervo ciático inflamado. Gente, é terrível. Sofrer com dor e acostumar-se com a dor é pior ainda, porque tem gente que se acostuma com a dor e fica empurrando com a barriga, porque precisa trabalhar, às vezes não tem tempo de ficar indo no médico, consulta, fazer alguma fisioterapia, alguma coisa, não tem tempo, e aí acaba aceitando sofrer com dor. Vai na farmácia, compra remédio quando pode e fica nessa pro resto da vida. Gente, faça um tratamento com o Articular, que, gente, eu garanto pra você que você usando esse produto, fazendo o tratamento certinho, você vai voltar a trabalhar melhor, vai ter produtividade em nível máximo, vai conseguir chegar em casa e dar atenção pra esposa, aproveitar o casamento, chegar um final de semana, por exemplo, um feriado prolongado como esse, você conseguir aproveitar com a sua família, porque tem gente que só trabalha e não consegue aproveitar com a família, desfrutar daquilo que conquistou. Tem muita gente que não faz isso por conta de dor, porque não aguenta. E se você é essa pessoa, eu vou te dar a oportunidade hoje pra você poder mudar de vida. Sabe, virar aquela chave, finalizar um ano sem dor. Ainda dá tempo de você, esse ano, viver sem dores. Basta você tomar atitude e ligar agora, porque hoje eu tenho uma promoção incrível. Olha só, para os 3.000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto especial, desconto de feriado prolongado, então aproveita e ligue agora para o 0800 591
4391. 0800 591 4391. Vou repetir, o telefone é bem simples, a ligação é gratuita, também tem o WhatsApp, é só você mirar a câmera do seu celular para esse QR Code que você cai diretamente no atendimento via WhatsApp. Então, gente, tome essa atitude, não fique sofrendo, muito menos gastando seu dinheiro com medicações. Ligue agora e invista naquilo que realmente resolve, naquilo que é comprovado. 0800 591 4391. 0800 591 4391. E olha só, para quem ligar agora, ligou a partir de agora, vai ganhar de presente o nosso Ora Pronobis. Gente, Ora Pronobis, ele é maravilhoso, é considerado como a santa planta, trata e previne mais de 200 doenças. É ótimo para quem tem diabetes, é bom para quem tem problema de colesterol, quem tem problema no coração também, maravilhoso, problemas no cérebro também, ajuda bastante na memória. Ora Pronobis é maravilhoso. E junto com Ora Pronobis, ainda ganha 2 pomadas massageadoras, a pomada diurna e a pomada noturna, que também tem ácido hialurônico dentro da... Gente, é coisa de qualidade. Você vai tomar a cápsula que vai ter o ácido hialurônico, vai passar a pomada que também tem ácido hialurônico. Tratamento de dentro para fora e de fora para dentro. Junto com as pomadas, ainda ganha 2 aparelhos de massagem profissional, o tapete massageador e a pistola massageadora. Tudo isso recebe na porta de casa, frete grátis para todo o Brasil, pagamento só pro mês que vem. Aproveita e liga 0800 591 4391. 0800 591 4391. Viva sem dores com Articulac, Paulo! Ok, já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Não há como dizer que esse episódio da noite de quarta-feira, em frente ao Supremo, tem alguma coisa a ver com os atos do dia 8 de janeiro. Não há. A única coisa que existe é uma tentativa louca de tirar algum proveito político desta tragédia pessoal e, por que não dizer, pontual. Pontual, sim. Mas os oportunistas, que apenas pensam em se dar bem, tratam de tentar ligar uma coisa a outra sem o menor cabimento. Não tem como e nem por que ligar. As imagens de segurança das câmeras do próprio Supremo já revelam com clareza o que aconteceu. Um lobo solitário, que chega andando sozinho pela praça. Um outro andarilho passa ocasionalmente por ele sem notar nenhuma anormalidade e segue o seu destino. O homem que foi identificado mais tarde como Francisco Vanderlei Luiz, de 59 anos, chegou vagarosamente caminhando tranquilo na Praça dos Três Poderes, portando um guarda-chuvas, já que chovia muito na capital na hora do ocorrido. Ele se aproximou sozinho da estátua da Justiça, chamou a atenção da segurança, que se aproximou meio desconfiada. Francisco acendeu alguns artefatos e os arremessou contra a estátua, errando a pontaria. Ao que parece, pelo que foi dito, eram coquetéis Molotov. Estava claro que o homem não tentava nenhum golpe para derrubar o governo federal. Nem teria como, agindo daquela maneira e sozinho. Parecia mesmo um ser desesperado, perdido na escuridão da depressão. Os seguranças se aproximaram mais ainda e ele visivelmente acenou para que se afastassem. Rapidamente se deitou no chão e o fim desta história todo mundo já conhece. Foi um ato de sofrimento, de desespero, de quem estava no limite do sentimento suportável. Alguém que precisava, com toda certeza, de ajuda profissional e já não aguentava mais as angústias provocadas pelo desrespeito, ao que parece, das autoridades contra quem ele protestava. Sim, pareceu claramente um ato de protesto desesperado. Mais do que qualquer outra coisa que tentam atribuir a este infeliz e abandonado. Uma vítima dos desmandos e injustiças. Pode ser? É lamentável ver as cenas do que aconteceu. Mas o resultado, porque passam os brasileiros médios que ainda não perceberam o buraco onde estão entrando. Não se deram conta para onde estão caminhando com os acontecimentos provocados pela ambição de poder e vida fácil, com farto dinheiro público. Pois você viu que estão tentando associar agora esse fato de um cidadão sofrido e vitimado por esse sistema às ações do dia 8 de janeiro ou até mesmo ao ex-presidente com um único objetivo:
tirar proveito político. Isso só piora o que se pensa dessa gente ambiciosa, que faz de tudo para ter mais do que tem e não perder nada do que já ganhou. Tudo isso em detrimento dos mais necessitados, dos mais vulneráveis, dos mais pobres. Eles precisam que você seja pobre para que eles continuem com as mesmas narrativas. Se você melhora de vida, já não serve mais, porque eles querem e precisam de você ferrado, sofrendo. Se não for assim, eles não conseguem o seu voto. E para que eles precisam do seu voto? Para que você continue proporcionando a eles a riqueza e o poder que só eles podem desfrutar. Você é o operário dessa história, a escada para que eles possam subir. Foi criado por eles para servi-los, para fazê-los o que são, com mordomias e farturas, enquanto você sofre, rala, pena muito para conseguir consumir as migalhas que caem das mesas deles. Será que não se consegue perceber isso? Eles fazem um trabalho tão bem feito e assertivo de convencimento que as pessoas não conseguem perceber que foram atraídas e pegas, que caíram na armadilha. Para essas pessoas ingênuas que viram vítimas desse sistema voraz, quanto mais sofrimento, melhor. Elas não estão preparadas para viver uma vida de prosperidade porque foram forjadas e ensinadas que tudo isso é fruto do mal do mundo, o capitalismo escravizador. Que a prosperidade é ruim e que só traz desigualdade e injustiça social. Elas acreditam mesmo que só serão felizes se estiverem atoladas até o topo na lama do sofrimento, porque terão sonhos de uma vida melhor. E essa vida melhor só é idealizada no imaginário dessas pessoas. O que sair desse padrão não serve, e por isso brigam pela essência que alimenta essa ilusão. Essas pessoas têm medo do crescimento, do sucesso, da verdadeira ascendência social proporcionada pela livre concorrência, pelo mérito, pelo incentivo ao próprio esforço. Elas não acreditam nisso e lutam com todas as forças para que o Estado tome conta de suas vidas. Só assim elas pensam que poderão alcançar a felicidade verdadeira e confirmar as vontades do sistema, sem saber que a única felicidade existente é a do próprio sistema. Vamos lembrar o que foi dito pelo presidente dos pobres algum tempo atrás? Reveja aí. Vocês pegam as pesquisas da opinião pública, a gente está percebendo que quem vota majoritariamente no PT são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha 8 mil reais já não quer mais votar na gente. Pega a pesquisa e vocês percebem que quem ganha acima de 5 salários mínimos já tem dificuldade de votar na gente. É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque possivelmente essa pessoa elevou 1 milímetro o padrão de vida dela, de aprendizado dela, e nós não aprendemos a conversar com ela. Eita! Viu só? Não querem ninguém com muito dinheiro, sendo que o acúmulo de recursos é fruto do trabalho honesto, seja pelo seu suor ou pelo suor de quem veio antes de você. Mas as narrativas são construídas para que você trabalhe para eles, como em uma sociedade de abelhas, todos pobres, sofredores, sempre produzindo para o bem-estar dos maiores, dos reis. Eles condenam o que chamam de dinheiro fácil e não deixam que o operário perceba que eles é que ganham o dinheiro fácil. Se falam em distribuição de renda, por que não distribuem o que têm, o que ganham? Eles declaram milhões de reais em suas contas na Receita, mas precisam disso para viver? Por que não se alinham aos pobres e, quando viajam, não ficam em acomodações mais simples e comem o que os operários comuns degustam? Por quê? Porque são enganadores.
enfeitiçadores, desejosos do seu voto. E, de novo, porque o seu voto é o que vai proporcionar tudo aquilo que eles não conseguem com o suor do próprio corpo. Eles querem se dar muito bem às suas custas. E quando alguém abre o seu olho, vira logo um inimigo do sistema, acusado de discurso de ódio e fascismo, porque você ameaça a boa vida deles. Eles sabem que a estabilidade dessa mamata está ameaçada com a proximidade das eleições majoritárias e com a chegada do presidente eleito nos Estados Unidos. E por isso mesmo buscam esse bônus político agora. Qualquer coisa que possa destruir as possibilidades de vitória do adversário, que só cresce a cada dia que passa, será agarrada e usada. Com relação ao lobo solitário da Praça dos Três Poderes da noite chuvosa desta quarta-feira, tentaram associar ao fato dele ser um filiado ao partido que pode se dar bem nas eleições de 2026, só que o cara se envolveu com o partido bem antes de Bolsonaro aparecer e entrar na legenda, e pior, o partido era coligado ao PDT, legenda de esquerda naquela época e hoje também, formando a base do governo que está aí. Isso ninguém fala, né? Essa imprensa vergonhosa que caiu na rede do sistema. As pessoas devem ficar atentas para essa tentativa de aproveitamento político. Estão aproveitando de um sofrimento alheio para ganhar em cima disso. E é por isso que estão perdendo espaço mundo afora. Foi por isso que perderam nos Estados Unidos e onde mais estão. São sementes que caíram em terreno espinhoso e que não vão dar frutos. Uma pena que ainda temos seres humanos que pensam e agem desse jeito, sem o respeito ao próximo. Vamos agora fazer mais uma pausa para nosso apoiador e se liga aí no que ele tem a dizer, que nós voltamos depois. É bem rapidinho. Até já. Exatamente, Paulo. Olha, é sempre um prazer falar com você e trazer um tratamento incrível, porque a gente sabe que o homem passa por muitas dificuldades no dia a dia. É o trabalho, o estresse, a rotina, o trânsito. Isso daí deixa qualquer homem muito cansado. E o Max Viril em uma cápsula é uma explosão de vitalidade. O Max Viril Premium tem ajudado muitos homens a tratar, Paulo, ejaculação rápida. A gente sabe que isso aí é um constrangimento. O homem prepara aquele tempo especial, fica preparado, tem vontade, mas não adianta ter vontade e entrar despreparado, porque aí 5, 10, 15 minutos, pronto, acabou. E o Max Viril Premium, gente, a primeira coisa que ele vai fazer é prolongar o seu tempo de ação, aumentar a resistência, ou seja, você consegue ter o controle do seu corpo, o controle da ereção, consegue namorar por mais tempo sem falhar, sem nenhum constrangimento, e é natural, principalmente porque o homem depois dos 30 anos, Paulo, ele também tem uma queda muito grande de testosterona. E isso vai influenciar até no seu emocional. Você que está acompanhando o programa, quantas vezes você já não acordou do nada, assim, deprimido, cansado, mesmo depois de dormir? Pois é, não é normal. A testosterona cuida de tudo isso. E o Max Viril Premium estabiliza a sua testosterona. Você que passa por estresse, ansiedade, ele diminui a ansiedade também. E isso vai ajudar muito no seu dia a dia. É uma explosão de vitalidade, traz de volta aquela eletricidade sexual. E o principal, além do controle da ejaculação, você consegue ter mais desempenho, 10 vezes mais potência. Às vezes você acha que não precisa. E aí tomou Max Viril, ele destrava o seu corpo para você atingir o máximo de potência. Ele vai trabalhar cada terminação nervosa, todo o corpo cavernoso. Eu até brinco falando que é a academia ali do Melhor Amigo, porque ele trabalha o fortalecimento muscular. Isso é muito importante. Ele bombeia mais sangue para o órgão genital e isso vai trazer sensação de volume, muito mais desejo. O apetite sexual é incrível e é natural. Faz o seguinte, já anota o seu telefone. 0800 323 0090. Anota o telefone. 0800 323 0090. Salva aí o telefone, tira um print aqui do GC e aproveita, ó. Tomando todos os dias o Max Viril Premium, ele vai melhorar todo o fluxo sanguíneo masculino. Isso é importante para quem tem problemas circulatórios. Ele vai trazer dentro da cápsula aquela dose extra de energia, mais concentração, principalmente para quem sempre, Paulo, promete que precisa tirar aquela academia do papel, precisa fazer um exercício físico para melhorar a saúde, aquele jogo
jogo de futebol com os amigos. Pois é, com o nosso Max Viril Premium você tem mais vitalidade, mais vigor, você acorda diferente. E tudo isso de uma forma muito rápida. É tão concentrado e tão forte, ele é tão rápido porque você não precisa tomar todos os dias. Uma cápsula a cada 3 dias é o resultado que você precisa. Não é incrível? Se você quiser tomar todos os dias, pode, mas uma cápsula a cada 3 dias é o suficiente, porque ele é forte, concentrado e ainda tem nanotecnologia. Faz o seguinte, invista em você. Se você ligar agora, presta atenção, ó. 0800 323 0090 tem desconto, frete grátis e eu vou liberar, atenção, 70% de desconto. Você vai pagar só 30%. 70% de desconto é para você que está acompanhando o programa. Além disso, você vai levar o AirDots, que é o fone sem fio Bluetooth, e vai levar também um smartwatch top de linha, aquele relógio inteligente que você recebe notificação do WhatsApp, você consegue ver ali os batimentos cardíacos, é presente para você. Então não deixa para depois. Max Viril Premium é o aliado do homem para aumentar a potência e o desempenho, e ainda hoje com 2 presentes, hein? 0800 323 0090. Ó, um homem inteligente é um homem que se cuida, hein? Tem que entrar em campo preparado para jogar aquele jogaço. 0800 323 0090, Paulo. Legal, e nós já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias, o episódio desta quarta-feira na Praça dos Três Poderes, em Brasília, deixou uma impressão bem estranha no cidadão de bem, aquele que pensa sobre as ações das autoridades que administram a máquina pública no país. Por exemplo, o que isso tem a ver com os condenados do dia 8 de janeiro, ao ponto de todas as conversas sobre a anistia terem sido suspensas, enterradas, como estão dizendo hoje, em Brasília? A polícia ainda está investigando o caso, é verdade, mas será que encontrarão algo real? Ou existe a possibilidade de se forjar alguma coisa apenas para atender aos desejos de quem está apavorado com o que ainda vem por aí? Não sabemos. Já tem autoridade falando que o problema são as redes sociais e que por isso mesmo elas devem ser reguladas. Mas como? Falando como se isso fosse acabar com a possibilidade do que aconteceu na noite de quarta-feira. Você acha mesmo que proibindo as redes sociais, censurando as redes sociais, escondidas, com o nome de regulação, você acha que resolveria essa questão? Será que as pessoas deixariam de fazer o que querem fazer porque simplesmente não vão aparecer nas redes sociais? Claro que não. Francisco era um homem com problemas sérios de personalidade e comportamento, como foi divulgado. Mas ele era como muita gente por aí. O fato dele colocar o que faria nas redes sociais não o motivou a constituir um time de planejamento. Ele agiu sozinho. E mais, se colocou nas redes sociais onde estava o serviço de inteligência do país. Nesse caso, se tivesse havido competência, as redes sociais teriam alertado para o resultado que vimos e funcionariam perfeitamente como um importante aliado na prevenção de crimes violentos, ou não? O cara disse o tempo todo o que pretendia fazer. Por que as autoridades não investigaram e o prenderam? E por que deixaram acontecer o que aconteceu? Incompetência ou conivência? Você me diz. Onde estavam os agentes que não impediram isso de acontecer? Agora, a culpa é das redes sociais? Pelo menos elas ajudaram, fazendo com que ninguém saísse ferido. Para os que viram o que Francisco postou, nem ali apareceram e mantiveram as suas integridades físicas. Já parou para pensar nisso? Se não são as redes sociais onde esses malucos dão sinais de suas loucuras, ninguém fica sabendo de absolutamente nada, nem mesmo a polícia. E não pode se proteger e proteger os seus entes queridos?
quer regular as redes sociais por causa disso? Nos parece mais um oportunismo que não querem deixar passar. Como também caiu como uma luva para que o projeto de anistia fosse esquecido de vez no Congresso Nacional. E para falar mais sobre essa questão, nós estamos recebendo hoje o professor Marcos Pisolato. Seja muito bem-vindo, Pisolato. Aproveitaram da situação e agora querem justificar a regulação das redes sociais, hein? Como é que você vê isso? Seja bem-vindo. Olá, Paulo, obrigado. Saudações à nossa audiência. Eu vou começar citando um ícone da esquerda, que é Paulo Freire, infelizmente patrono da educação, né? Teu xará de nome, mas infelizmente meu xará de profissão. A construção que ele faz lá no Pedagogia do Oprimido, umas frases muito bonitas, muito impactantes, muito românticas, e ele diz assim, olha, a revolução ela é biófila, ela vai gerar vida. Mas, na verdade, o que a gente vê, e esse evento tem nos mostrado isso, como todos os outros eventos que envolvem a esquerda mundial, em todo e qualquer evento que havia algum tipo de esquerda, a esquerda, na verdade, ela é saprófaga, ela se alimenta de tecido morto. Sempre foi assim, foi lá com o Lenin em 1918, quando houve o atentado contra a vida dele, ele usou esse atentado para pesar a mão. Em coisa de 15, 20 dias, mais de 6 mil pessoas tinham sido mortas, porque se acreditava que era um atentado contra a vida do Lenin. Ele usou isso. A esquerda sabe usar muito bem. A gente tem o caso, no nosso país, o caso do Vargas, por exemplo, quando o João Pessoa, que era o candidato a vice na chapa dele, ele usou o João Pessoa, a morte de João Pessoa, para alimentar a Revolução de 30, que lembrando que ao contrário que alguns livros de história nos relatam sobre o Vargas se tornou um governo fascista, com muitas afinidades, inclusive com Hitler, né? Quem lembra, quem quer especular mais um pouco sobre a história, é só ver lá a história da Olga, por exemplo, mais que fosse uma comunista judia, ela foi dada de presente ao Hitler. Aliás, o próprio Hitler usou o incêndio no Reichstag, atribuiu a um comunista, lá em 1933, para justificar o crescimento do seu poder. Ou seja, quando o Paulo Freire fala que a revolução é biófila, ele esqueceu de contar um detalhezinho, né? Que antes dela supostamente um dia gerar vida, porque isso a gente nunca viu em nenhuma revolução da esquerda, ela se alimenta de mortos, é o que a gente está vendo aqui. Desbragadamente, 10 minutos depois do evento ocorrido, a gente tem um ministro do Supremo Tribunal Federal fazendo declarações políticas cujo tom era claramente um veredito. Ele é o cara que vai ser responsável pelo inquérito, o que já é estranho. Ao ministro receber um inquérito de ofício, não deveria ser função dele, mas como o Brasil é um país de cabeça para baixo, a gente já não se espanta com mais nada. E ele já deu o veredito dele. Os fatos não são isolados, não existe aqui o lobo solitário, só se a gente trocar o nome do tio França, que é o apelido que ele usou lá nas eleições aqui em Santa Catarina, aqui em Rio do Sul, trocar por Adélio Bispo e filiar ao PSOL, quem sabe ele vire um lobo solitário, né? Porque acorreram a associar ele ao Bolsonaro, como você bem citou, completamente incorreto, quando ele foi candidato aqui em Rio do Sul a vereador pelo PL, ele estava associado ao PDT, que é um partido claramente de esquerda. Não tinha nada a ver com o Bolsonaro, que vai entrar depois, foi aquele período que o Bolsonaro ficou sem partido, inclusive, né? Mas isso não nos espanta em nada. O que acontece com a gente, que a nossa audiência com certeza deve sentir, Paulo, e você bem ilustrou isso na tua abertura, a angústia que o brasileiro sente de ver. O Brasil cansa a gente, o Brasil angustia a gente, porque não há mais moral. E aqui eu vou ter que citar outra pessoa mais conhecida da história, que é o Leon Trotsky. Trotsky é o criador do Exército Vermelho, um cruel assassino russo que acabou tendo um fim tão trágico quanto ele proporcionou muitas pessoas, né? Morreu com uma picaretada na cabeça aqui no México, a mando do Stalin. Falava, olha, moral para nós é o seguinte, a moral é aquela que serve à revolução. Se ela servir à revolução, ela é correta, ela é moral. Se ela não servir à revolução, ela é imoral. E é isso que a gente está vendo hoje, eles não estão preocupados com o indivíduo, claramente, psiquiatricamente desequilibrado, até isso a gente inverteu, porque o indivíduo que comete os atos que ele cometeu hoje não pode considerar que ele está equilibrado mentalmente. E como você também bem disse, há que se levantar a possibilidade da conivência no sistema de investigação. Afinal de contas, a gente tem agências de inteligência, ele já vem anunciando isso, a ex-mulher dele deu um depoimento, inclusive algumas informações vazaram, né? Ela vai fazer um depoimento presencial aqui em Lages, ela deu um depoimento à distância, mas falou, olha, ele, desde que o Lula se elegeu, ele prometeu que ia cometer esse tipo de atentado. Inclusive, as mensagens mostram isso, né? Então, pelo menos quase 1 ano e meio que ele vem avisando
por WhatsApp, inclusive, várias pessoas, e nossa agência de inteligência não foi capaz de determinar que havia, de fato, um perigo, ou pelo menos para internar esse indivíduo, porque claramente é um desequilibrado, tinha problemas. A gente lamenta, claro, a violência por si mesmo e pelo ato de violência, mas é preciso compreender que isso é antropológico. Você começa a pressionar. Aqueles que não têm, de fato, estabilidade mental, eles acabam pensando em atos como esse aí, translocados, que são um sinal, um sintoma de uma doença, claro, né? Por mais que seja uma sociopatia ou uma psicopatia, agora é um pouco tarde para avaliar uma questão médica mais precisa, né? Mas veja, é claramente um ato de algum tipo de doença mental, desequilíbrio mental. Mas é fruto do quê? Fruto de uma nação, de um país, de um governo que vem pressionando tanto as pessoas. A gente até comentou no teu programa. Eu tenho medo que uma hora o Brasil descambe uma violência maior. Porque você pressiona, tiraniza, você aperta tanto que entre os dedos começa a escapar. E, infelizmente, a gente viu essa ação aí, lamentável, e aqui eu vou ressaltar a declaração do Bolsonaro, porque a gente fala tanto em democracia, em defesa do Estado Democrático de Direito, mas das vozes que se elevaram para falar sobre esse evento, a gente só viu desejo de conflito. O próprio ministro, aquele que a gente não pode mencionar, claramente, olha, não tem discussão sobre anistia, e infelizmente é preciso lembrar que vai afetar, sim, o processo da anistia, porque ele vai fazer essa associação. Estamos falando de uma pessoa que também tem problemas psicológicos, megalomania, psicopatia, mas o presidente Bolsonaro, muito claramente, começa o texto dele, inclusive eu vou abrir aspas, ele começa pela pacificação. Ele está dizendo muito claramente, pela pacificação, lamento e repudio todo e qualquer ato de violência. E aí no segundo parágrafo ele fala, já passou da hora do Brasil voltar a cultivar um ambiente adequado às diferentes ideias que possam se confrontar pacificamente. Veja, esse é um discurso conciliador, é um discurso de pacificação, não um discurso de conflito. Ou seja, a esquerda que vive falando de democracia está estimulando a violência. Porque ao dizer que esse ato isolado de lobo solitário é um ato de uma grande trama internacional, eu vi algumas imagens agora há pouco que vazaram pela CNN, né, sobre as supostas bombas encontradas no apartamento dele. Eram 3 caixas de fogos de artifício. Então a gente já soube algumas semanas atrás que Budok, estilingue, bolinhas de gude eram passíveis de fazer um golpe, agora a gente tem mais um. Fogos de artifício, vejam só como é frágil o nosso Estado democrático de direito, capaz de ser derrubado com um senhor com problemas mentais, jogando fogos de artifício aí, cometendo um ato violento contra si mesmo diante de uma estátua. Um ato violento contra si mesmo. Você acabou de dizer a verdade. Ou seja, o que ele jogou ali, pelas imagens que nós vimos, pelas câmeras do próprio Supremo, eram coquetéis Molotov. Seriam ali garrafas de vidro com algum combustível inflamável dentro. Ou seja, aquilo não poderia causar prejuízo nenhum a ninguém, entendeu? Mesmo porque ele já tinha um plano na cabeça, pelo que deu para ver ali, ele já estava com esses artefatos ali, né, inerente ao corpo, que quando a segurança chegou, ele fez o que fez, né? Terminou naquilo que todo mundo viu. Então, como é que isso pode ser enquadrado dentro dessa grandiosidade toda que estão tentando passar? Olha só, nós temos algumas imagens, né, daquilo que foi amplamente divulgado, das mensagens dele na internet, né, ou seja, nas redes sociais. Me parece que era no WhatsApp. Aí você vê um monte de coisas que ele já havia anunciado. Ele mandava mensagens, como você disse, até a própria esposa disse que há cerca de um ano e meio, ele já vinha dando sinais de que as coisas iriam acontecer ali com ele. Então, aí está uma prova da eficiência positiva das redes sociais que fornecem materiais para que os investigadores ou os profissionais competentes possam tomar providências. E eu vou te lembrar mais uma coisa, Pisolato. O Silvinei, da Polícia Rodoviária Federal, está enrolado até hoje. Pegou prisão porque estava tentando impedir que manifestantes disfarçados de eleitores se organizassem nas estradas, não é? Na época do voto. Então, ou seja, se tinha informação de que muita gente estava, né, adentrando ônibus, fretando ônibus, para ir a Brasília cometer os atos que foram cometidos. Isso também no período
da eleição. A eleição seriam pessoas, né, supostamente com material de compra de voto. A polícia tinha essa informação, entrou em ação, a Polícia Rodoviária Federal, e o Silvinei está pagando caro até hoje por causa disso. Se você tem uma situação como essa, exposta há cerca de 1 ano nas redes sociais, publicamente, para que todos possam, ou para que todos pudessem conhecer, por que que as autoridades não tomaram providência? Por quê? Essa é a pergunta. Teriam facilmente como evitar, porque agora tem acesso a essas informações, era só fazer um trabalho de investigação, um olho mais atento nas redes sociais, que não haveria mais esse tipo de problema. Agora, se você reprime as redes sociais, você acha mesmo que esse tipo de crime ou esse tipo de situação vai parar de acontecer simplesmente porque o ministro regulou as mídias sociais? Você sinceramente acha que isso vai parar de acontecer? Acho que é o contrário, Paulo. Os Estados Unidos têm um modelo de liberdade de expressão que sabe da existência de grupos radicais. Lembrando aí que a própria KKK nos Estados Unidos ainda existe, tá? Lá regulada, vigiada, porque um serviço de inteligência deve, de fato, vigiar para merecer o nome de inteligência. Se nós temos uma ABIN que é incapaz de perceber um chaveiro com problemas mentais que já vinha caminhando, porque ele morava aqui em Rio do Sul, mas se mudou desde 2020 nas eleições, então já está aí há praticamente 4 anos morando em Ceilândia, em Brasília, né? E não foi capaz de perceber isso. Nós temos uma agência de inteligência para isso. Levantaria o primeiro problema com relação a uma suposta agência de inteligência. Eu já digo suposta porque esse ato mostra que de inteligência não teve nada. Se você considerar ainda o 8 de janeiro, e a gente levanta aquela possibilidade de novo de falta de inteligência ou conivência, que você bem lembrou no programa, que a gente sempre fica nessa corda bamba. Mas como pode existir um serviço de inteligência que não impede que um senhor como esse, ou como o 8 de janeiro, ocorra, sem que haja algum tipo de conivência para usar depois como narrativa? Por que é que se levantar isso? Eu sou um pouco receoso com relação à inteligência fiscalizar as redes sociais pela questão da privacidade, mas eu prefiro que ela fiscalize as redes sociais do que as redes sociais sejam bloqueadas, porque a solução para, vamos imaginar que seja falta de democracia, como a esquerda diz que há, porque o que elas defendem não é mais democracia, é menos democracia. A solução para problemas da democracia é mais democracia. Então são aqueles princípios fundantes da democracia, a vida, a liberdade, a propriedade, eles que fundam todo e qualquer Estado. O Estado só existe para isso, qualquer outra coisa é perfumaria. Sendo que a vida está garantida, o nosso Estado já não consegue garantir a vida, né? A gente tem o PCC quase transformando o Brasil num narco-estado, que torna muito difícil garantir a vida no Brasil, quanto mais a vida, a liberdade e a propriedade. Se você tem um problema de democracia, sigamos o modelo, que com certeza agora os Estados Unidos vai afundar mais nessa tecla liberdade. Eu tenho quase certeza que o Trump, com o seu secretário para assuntos aí, de melhoramento do Estado, que é o Elon Musk, ele com certeza vai pisar mais nessa tecla. Eu tenho quase certeza que a Câmara ao lado dele, o Senado ao lado dele, vão começar a criar leis para impedir que empresas norte-americanas sejam censuradas fora de lá, como o Twitter foi aqui. Então, se o Estado quer, de fato, se fosse verdade, Paulo, vamos falar só entre nós e a nossa audiência maravilhosa, se de fato o Estado quisesse mais democracia, jamais eles mencionariam regulação das redes, como o Rodrigues, o delegado da Polícia Federal, foi o primeiro discurso dele. Não podemos permitir os ataques ao Estado Democrático de Direito, precisamos repensar a regulação das redes. Jamais. Ou esse cara não fez direito, ou esse cara não fez filosofia 1 no 6º ano, porque defender a democracia se faz com liberdade. Qualquer um que pense em reduzir liberdade está pensando, na verdade, eu não quero o contraditório. Eu quero apenas a minha opinião. Quando houver uma única voz, aí sim nós estamos vivendo a democracia. Acorda. Quando houver uma única voz, a gente vai estar vivendo a tirania plena. Que é claro, o que a gente vê é uma tirania parcial que, infelizmente, eu prevejo que após esse ato desse senhor, eles têm tudo na mão para tentar frear qualquer tipo de anistia. O próprio ministro já falou isso, é inquestionável, não se pode trabalhar com anistia para criminosos. Porque, afinal de contas, eu estava lendo agora há pouco, quando você falava, eu estava lendo uma das mensagens do WhatsApp do tio França, foi para a cabeleireira Rodrigues, sobre o perder o mané na estátua. Ela falou, olha, a mensagem é mais ou menos assim, ó, guarde o batom, porque batom é coisa de mulher se cuidar com a sua beleza, um tanto quanto machista o comentário dele, mas tudo bem.
se ele fosse presidente da República, ele poderia passar batido com esse comentário. Aí ele fala assim, esse poder se derruba com TNT. Lembrando que eu acho que ele nem deve saber o que é TNT, né? Porque é um produto químico de venda controlado, que ele usou aí, obviamente não foi TNT. O que demonstra, de novo, né? Ele estava vestido de coringa, Paulo. Vestido de coringa, uma coisa bem exagerada, bem de problemas mentais mesmo, gente. Como pode um país que diz que o Adélio Bispo é um lobo solitário com problemas mentais, que tentou matar, de fato atingiu o candidato e depois presidente Jair Bolsonaro, e esse sujeito, que as imagens mostram muito claramente, completamente deslocado, parece mais uma pessoa desequilibrada, com algum tipo de maluquice, ou tentando encenar alguma coisa, que de fato alguém tentando derrubar o poder. Se nós somos um país que olha uma pessoa desequilibrada e pensa que alguém que se declara Napoleão no hospício é de fato Napoleão, bom, então loucos estamos todos nós, né? Não só o indivíduo que infelizmente veio a falecer nesse ato triste aí. Agora vem a questão da conveniência. É conveniente demais, porque com base nisso aí você tem espaço agora para tentar justificar um monte de coisa, inclusive o SUSP, né? Que é o SUS da segurança pública. Por quê? Porque eu vou lhe dizer o seguinte, se você quisesse realmente, principalmente na Praça dos Três Poderes, depois do que aconteceu no dia 8 de janeiro, depois do que aconteceu em 2019, lá no Ministério da Agricultura, com toda aquela turma ali da CGT, né, da CUT, do PT invadindo, aquela quebradeira toda, depois daquela votação em 2016 no Congresso que acabou com a invasão do Itamaraty, a turma colocando fogo em tudo, né, um cidadão ateando fogo no próprio corpo para chamar a atenção. Depois de tudo isso, era fácil você ter um sistema de segurança, se quisessem de verdade, de identificação. Quer um exemplo disso? Você chega no aeroporto hoje, se você faz muitas viagens internacionais, você faz 2 viagens internacionais no mesmo mês, o aeroporto já tem um sistema de identificação facial que ele identifica que você já passou por ali, naquele aeroporto, nesse mês. Então você tem que ir para a Receita, naquela luzinha vermelha da Receita Federal, e eles vão investigar o que você está trazendo na sua bagagem. É um serviço de tecnologia bem interessante. Ele já identifica ali automaticamente aquele quadradinho no seu rosto. Então, para as pessoas que passeiam pela Praça dos Três Poderes, se essa turma quisesse, seria facilmente investigada e um sistema unificado traçaria, cruzaria essas informações e você chegaria num cidadão como esse. Porque veja bem, vou te dar um outro exemplo disso aqui. Isso aqui é um bate-papo, a gente tem essa oportunidade e vou te falar o exemplo de eficiência da Polícia Federal. Foi o COT, que é o Comando de Operações Táticas. Na Olimpíada de 2014, a Olimpíada veio depois da Copa. A Copa foi 2014, a Olimpíada foi 2016. Não é isso? O que aconteceu? A Polícia Federal identificou o COT, o grupamento do COT, identificou uma célula, que a gente não pode nem falar aqui, né? Porque aí a plataforma corta, né? Árabe, né, que estava entrando no Brasil, que iria provocar um ato dentro de um estádio no Brasil, durante a Olimpíada lá no Rio de Janeiro. Eles identificaram, o serviço de inteligência funcionou espetacularmente, eles alugaram um quarto ao lado da pessoa que iria cometer o ato, infiltraram com uma proposta de lutadores, né, de artes marciais, conseguiram identificar, as provas estavam todas lá, essência de laranja, explosivos, tudo aquilo ali. Conseguiram, numa operação extremamente complexa, conseguiram identificar e evitar o que seria um ato, né, que poderia ter causado a perda de muitas vidas. Agora, eu te pergunto, um homem problemático, vestido de coringa, 60 anos, 50 anos, 60 anos, consegue entrar aí e por isso você tem que regular as mídias sociais, as redes sociais, porque houve um atentado contra o Estado Democrático de Direito, contra as instituições democráticas. Não foi nada disso. Vamos falar a verdade. Não foi absolutamente nada disso. E se foi, entendeu? O sistema teve culpa, porque tinha possibilidades de evitar e não evitou. Então, quem seria o responsável por isso aí?
Entendeu? Então, os agentes deveriam ser punidos, as instituições de segurança deveriam ser punidas também, como aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, quando inclusive afastaram o governador do Distrito Federal por dizerem que ele não teve competência para evitar o que aconteceu. Como é que fica essa situação agora? Então, tudo isso só nos leva a pensar que é conivente, que é conveniente. É conveniente uma situação como essa, porque vamos aproveitar o que está aqui e ninguém vai contestar. A mulher que está lá, condenada porque pintou, né, o batom, pode ficar até 30 anos na cadeia. Por causa disso, é realmente uma coisa que, né, parece que estão subestimando a inteligência do povo brasileiro, Pisolato. Se a gente seguir essa onda alucinógena desse discurso, porque parece que às vezes eles estão sob efeito de alguma droga ruim, né? A lógica deles é algo assim, eu vi um espelho, logo deve existir a madrasta má. Porque eles fazem umas correlações que a gente não consegue entender, a não ser que haja de fato algum tipo de conivência ou conveniência, né? Toda oportunidade por eles é aproveitada para conseguir manter, ampliar ou tirar o pouco poder que alguns têm, né? É bem maquiavélico, por sinal. Maquiavel dizia isso. O objetivo é o poder. Você vai usar suas habilidades e as oportunidades. Eles veem nisso uma oportunidade para ampliação do poder, para que o poder deles se torne inquestionáveis. Mas não tem nenhuma lógica entre um indivíduo e um golpe de Estado. Porque se você imaginar que o Brasil pode ser tomado por um sujeito com problemas mentais, com o rojão de vara que ele tinha no apartamento dele, na casa onde ele morava. Desculpa te interromper, ao ponto de cancelar, de enterrar o projeto da anistia que estava tramitando no Congresso Nacional, e os partidos vão aceitar isso? É complicado, hein? E com certeza a nova PL da censura, que estava ali meio freazinha, né, 41, 44, que é a nova PL da censura, né, a antiga PL da fake news, vai voltar a discussão com certeza, vai ganhar força agora. Infelizmente, né, eles sempre estão aproveitando uma oportunidade, mesmo que não faça nenhum sentido lógico, mesmo que atente contra a própria competência deles. Porque se aquele sujeito, vamos viajar nessa brisa de droga ruim que eles andaram fumando por aí. Então, de fato, aquele sujeito estava tentando derrubar o Estado brasileiro. Meu Deus, mas em menos de 1 ano e meio, 2 atentados consecutivos e as nossas inteligências e polícias não conseguiram detectar. Então é uma incompetência, tá? Ele trocar toda a Polícia Federal, toda a BIM, e claro, por que não os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal, afinal de contas eles se declaram muito rapidamente, aparecem muito rapidamente, fazem seus discursos muito rapidamente. Que, aliás, é uma coisa, se um dia eu me tornasse algum tipo de líder político, a primeira coisa que eu faria é proibir ministros do Supremo de se manifestar, não ser nos autos, não tem que ficar falando nada, se contenha lá dentro do seu quadradinho do Supremo Tribunal Federal, e não se manifeste politicamente, fica feio para nós, fica feio fora do Brasil, e é preciso que a gente lembre sempre, né? Agora existe uma força contrária. Embora o Trump vai, com certeza, primeiro cuidar das suas coisas, ele sempre falou, né, America First, então primeiro vai cuidar dos Estados Unidos, mas eu tenho certeza que ele não vai esquecer o parceiro Brasil. Ele está nomeando pessoas em cargos estratégicos que a gente sabe que são adversários do próprio ministro inominável, né? Então a gente vai ver uma força contrária. Se eles tentarem usar isso aqui para regular a rede social, então eles vão regular de novo o Twitter. Eles vão regular de fato as redes sociais. Veja, olha o imbróglio, olha o vespeiro que a gente vai entrar. Eu acho insalubre. Eu temo que mais situações como essa possam vir a aparecer, porque se a nossa agência de quase inteligência deixou passar esse caso, quantos outros centenas ou talvez milhares de casos não possam existir? Porque há que se convir que, dada a pressão em que o Brasil vive, dada essa sanha tirânica que o Brasil vive, nem todo mundo consegue dialogar como nós conseguimos aqui, como a nossa audiência consegue. E aqui, aliás, eu invoco a nossa audiência para fazer exatamente esse papel, manter um diálogo saudável, um diálogo inteligente, pela liberdade, inclusive pela manutenção do contraditório. Nós não queremos eliminar o contraditório. A gente quer dialogar com o Alexandre de Moraes, acabei falando o nome, com aquele ministro que a gente não pode mencionar o nome. A gente quer o diálogo contraditório, porque a gente sabe que nós também podemos estar errados em muitos pontos. Quem não quer o contraditório são eles. Eles não querem redes sociais, que é um espaço, como sempre houve. Tá? A única coisa que houve foi uma digitalização dos espaços de conversa.
Aqui em Curitiba tem, por exemplo, a boca maldita, quando as pessoas se encontram para falar mal dos outros. É isso que é a boca maldita. Hoje a gente faz pelas redes sociais. Sempre foi assim e vai continuar sendo. Regular a rede social vai fazer o quê? Que as pessoas que hoje estão expostas nas redes sociais e que possam ser fiscalizadas, porque é preciso lembrar que sim, existem pessoas ruins, pessoas idiotas usando as redes sociais, mas elas podem ser, pelas redes sociais, fiscalizadas, controladas. Essas pessoas podem parar nos porões. Pequenos grupos começam a tramar fora dos meios que podem ser fiscalizados. Eu não vejo como regular a rede social possa servir para a pacificação do país, a não ser que sirva, claro, para que haja apenas uma única voz, a voz da esquerda. Eu acho absurdo alguém defender a democracia e falar em regulação social. São duas coisas que são antagônicas, não deveriam estar na mesma frase. Democracia pressupõe liberdade de expressão. Ponto, acabou. Todo mundo sabe que não é nada disso que está por trás, né? Porque essas pessoas não são idiotas o suficiente para realmente acreditar nisso, né? Você viu que a presidente do partido, a Gleisi Hoffmann, disse que se as mídias sociais não estiverem reguladas, o partido estará massacrado nas eleições de 2026. Então, por que não usa? Massacrado por quê? Né? Porque, na opinião dela, o lado oponente, a direita, está usando das mídias sociais para massacrar o PT? Por que o PT não usa, né, as mesmas mídias sociais para se defender? Porque se eles estão mentindo, usando as mídias sociais para mentir e acusar, o PT usa as mídias sociais para mostrar a verdade e se defender. Só existe uma coisa que regula a liberdade. Sabe o que é, Pisolato? É mais liberdade. Porque, veja bem, se você não tem a liberdade numa mídia social, como é que você vai prender os pedófilos? Como é que você vai descobrir que no seu bairro, na sua redondeza, está cheio de pedófilos e de criminosos? A polícia pode trabalhar com a inteligência, caladinha, no silêncio, né, por trás ali, né, dos computadores, das telas, e descobrir todo mundo. Descobrir planos mirabolantes, né, de desenvolvimento criminal, usando justamente essa liberdade de expressão. As pessoas se mostram, as pessoas saem de seus casulos e se revelam. Entendeu? Então, se tiver que acontecer, a melhor forma de você conhecer a personalidade de uma pessoa é dando liberdade para que essa pessoa possa atuar. Não é? O que aconteceu nos Estados Unidos agora, né, nesse período? Né? Serviu para quê? Para revelar que as pessoas tiveram tanta liberdade, as pessoas da esquerda tiveram tanta liberdade para se mostrar, não é? Se revelaram, subiram à superfície e se deixaram ver. Donald Trump já conhece todo mundo. Acreditamos aqui que o ex-presidente Bolsonaro também já sabe quem é quem esteve do lado dele no período da presidência, porque essas pessoas entraram e se sentiram livres, confortáveis com o novo ambiente e começaram a se soltar, começaram a se relaxar, vamos dizer assim. Não é? E aí deu no que deu. Aqui a gente chegou num ponto bastante delicado no caso específico do Brasil, porque como nos Estados Unidos a liberdade de expressão é uma emenda, é um princípio constitucional, é uma emenda constitucional, não vai haver regulação, agora muito menos com a eleição do Trump, né? É quase impossível que haja, mesmo depois que o Trump sair, ele não pode se candidatar novamente, ele com certeza vai fazer um sucessor nesses 4 anos com folga, porque como você falou, a esquerda veio à tona, ela se revelou, e a gente viu isso pelas companhias abandonando, por exemplo, as agendas woke. Não funcionou, não colou, não tem liga essas ideias no mundo real elas não funcionam, elas só funcionam naquelas mentes românticas que não têm aprovação do mundo real. A economia americana sofrendo nos anos Biden, com o fantasminha que era o presidente, mostrou isso. Tanto que o mapinha que mostra lá, todo vermelho, no caso dos Estados Unidos, vitória dos republicanos em praticamente todos os condados, mostra que a realidade superou o discurso da esquerda. As grandes empresas abandonando as agendas de esquerda, as agendas progressistas. O problema é que o Brasil chegou nesse ponto que percebeu que se deixar o discurso aberto, se deixar o contraditório, se deixar a internet livre, eles chegaram à conclusão que a democracia é ruim para eles, que o povo atrapalha. Que, aliás, foi o discurso de alguns artistas lá nos Estados Unidos, né? Que o Trump ganhou porque o povo não sabe votar.
Olha só, a democracia é feita da manifestação popular. Então, se o povo não vota como eu quero, o povo está errado. Isso não é democracia, gente. Democracia é a voz do povo. A fala da Gleisi é isso. Olha, eu tenho que regular as redes sociais, senão a gente vai perder as eleições, a gente vai desaparecer. E aqui sempre lembrando, profecia para daqui 2 anos. Se não houver Lula, não há PT. Se não houver regulação de redes sociais, aí não há mais nada que a esquerda possa fazer. Porque quanto mais a gente fala, quanto mais a nossa audiência faz esse trabalho de formiguinha, de levar, de divulgar essas ideias, de convidar mais gente para assistir o nosso programa, quanto mais gente ouvir esses debates abertos, mais democracia. Quer discordar da gente? Pode discordar. Os comentários estão aqui embaixo para isso. É o que a gente quer. A gente quer o debate. O que a esquerda está montando e que a Gleisi Hoffmann não consegue mais esconder, quando ela vai na China admirar a democracia chinesa. Democracia, é isso que ela quer? Regulação de rede social, uma internet vigiada, uma polícia repressora, pessoas desaparecendo, concorrentes desaparecendo. É isso que ela quer, então. O povo atrapalha a democracia. A liberdade atrapalha a democracia atrapalha a democracia da esquerda. É absurdo, gente. Por isso que eu falo que a gente está num momento bastante delicado. Se a gente não souber fazer o jogo político, se a Câmara, se o Senado não lutarem contra isso, a gente vai, infelizmente, cada vez mais para o fundo, cada vez se afastar mais da democracia. E aí a gente tem aquele probleminha que a gente já mencionou no teu programa, que é o meme famoso do filme Interestelar. Uma pequena manobra que gire a gente na direção de uma tirania pode levar 50 anos para a gente se recuperar. O estrago é muito grande. Não, é uma grande verdade. Você lembra quando estava o presidente Lula ainda em campanha, que ele tinha entrado num hotel em São Paulo, saindo do elevador, tinha uma manifestante proferindo palavras ali de ordem, gritando, e a Gleisi Hoffmann disse, dá vontade de ir lá e dar um tapa na cara dessa mulher. Entendeu? Quer dizer, isso mostra o que está por trás. Ela falou algo assim, dá vontade de ir lá e dar um tapa, alguma coisa assim. Mas espera aí, poxa, aquilo é democracia, né? Quem é público, quem é uma pessoa pública, está sujeita a esse tipo de coisa e tem que estar preparada para esse tipo de situação. Não quer dizer que aquela pessoa, por não concordar com o que aquela outra pense, né, tem que ficar calada, tem que ficar quieta, tem que fazer, né, o que aquela outra quer que faça. Ok, se está ofendendo a pessoa, né, então que se entre na justiça, tome-se os dados ali, o nome da pessoa, né, e testemunhas, e entre-se na justiça, né, de acordo com o que a lei prevê, e se processa, se discute, né, com as ofensas morais, danos morais ou coisa parecida, mas não chegar ao ponto de falar o que falou, né? Porque como é que você já imaginou uma pessoa com um comportamento desse no comando de um país? Aí você vai fazer uma pergunta, corre-se o risco de tomar um tapa na cara, um soco no peito, que nem a Délis Ortiz tomou, né, do segurança do Nicolás Maduro. Então, quer dizer, onde é que está a democracia aí? Onde é que está a tolerância, a capacidade de se discutir ideias? Você regular uma mídia social é exatamente isso. É a castração de ideias, né, da possibilidade de se discutir, de crescer, né, de se evoluir. Eu sou, Paulo, defensor que a gente deixa os idiotas livres para falar, porque a gente vai conhecer quem são os idiotas. É muito simples, deixa falar. E figuras públicas, como você disse, elas estão expostas a esse tipo de coisa. Se houver ofensa, a legislação brasileira já está aí para isso, né? Injúria, calúnia e difamação. Sempre lembrando que nós estamos num país de cabeça para baixo, né? Porque no sistema judiciário, melhor, no direito positivo como deveria ser, é preciso que haja a intenção e a ofensa, né? Porque senão tudo que a gente fala pode ofender alguém. Eu posso falar que, sei lá, torço pro Grêmio e alguém se sentir ofendido e me processar por conta disso. Mas a minha intenção não era ofender a pessoa, dizer que eu torço pro Grêmio. Quando a pessoa vai lá e grita pro aquele ministro que a gente pode falar num aeroporto, aquilo era uma manifestação de democracia, embora fora do Brasil, mas eram figuras públicas e um brasileiro. Ele mesmo disse isso, né? Ele mesmo disse isso, pois é. Que faz parte do processo democrático. Pois é. Exatamente. Quem não quer se molhar não saia da chuva, faz parte do regime democrático. A liberdade só é de um lado. Lembra daquele vídeo que tinha uma suposta mensagem sobre liberdade, discussão, que era a cabeça do Bolsonaro sendo chutada como uma bola? Sim. Lá valeu o discurso de liberdade de expressão. Aqui lembrando que aquilo ali poderia ser enquadrado como atentado ao Estado Democrático de Direito, ou então apologia à violência.
Porque é preciso certeza. que a gente imagine. É preciso que a gente imagine que toda essa pressão vai levar, infelizmente, pessoas como essa que a gente está discutindo, que infelizmente tirou a vida, vão aparecer, e podem aparecer de todos e qualquer lado. Aqui no Paraná a gente teve um caso de 2 amigos que brigaram numa festa de aniversário, um era do lado, né, do lado Lula, outro lado do Bolsonaro, eles brigaram, acabaram saindo as vias de fato, e um acabou matando o outro. Porque a gente vive um momento de tanta pressão. As pessoas que são mais simples, que são mais humildes, elas não conseguem enxergar uma saída. A angústia é tão grande que se a pessoa tiver, como nesse caso, algum tipo de predisposição, como eu falei, a gente nunca vai saber agora, né? Ele está, infelizmente, falecido, mas tem uma predisposição, ou tem alguma doença anterior, essa pessoa não sabe como se comportar numa situação como essa, a ponto de ele deixar a cidade dele e ir para outra cidade completamente diferente, pensar, tramar toda essa ideia sem que ninguém tenha percebido, nem sequer um vizinho. E aqui convenhamos, né, os próprios familiares que receberam essas mensagens, né, um alerta que a gente sempre faz, né, tome cuidado com o que você manda de mensagem, se receber mensagem absurdas, estapafúrdias, se for do lado da direita, você sabe que eles vão estar vigiando se for úteis a eles. Como foi o caso aí do velho da van, né? Tentativa de golpe através de WhatsApp, comentários privados. Veja que engraçado, né? Naquela situação eles estavam vigiando, né? O seu Luciano Hang, que está aí sofrendo até hoje com as perseguições com seus meios eletrônicos. Veja que engraçado, a inteligência funciona quando é conveniente, né? Quando é conveniente, quando é a conveniência. E só lembrando que nós aqui estamos a favor daquilo que é certo. A gente só quer que a justiça seja feita, que as coisas sejam claras. Né? Bendito aquele que busca justiça, né? Que tem sede de justiça, porque será saciado. Então é o que nós queremos. E nós estamos vendo que muita coisa está saindo do eixo novamente, não é? E muito rápido. Só que agora, né, nós temos aí uma luz no fim do túnel e essa luz está se aproximando muito rápido. E muito provavelmente a partir de agora nós teremos, né, uma mudança, né, desse environment, né, dessa situação toda. E lhe digo, parece que as pessoas no Brasil estão mais desesperadas, tentando fazer com que as coisas aconteçam logo, com a esperança de que não serão mudadas depois. Não vai funcionar assim. Elas serão, sim, mudadas depois. Né? Você vê que o ministro disse que não vamos admitir, né, um ímpeto autoritário internacional. Ou seja, falando, obviamente, aí da possibilidade, né, da política de Donald Trump interferir no Brasil, nos caminhos do jeito que as autoridades estão conduzindo hoje no país. Só que é difícil, né? Como é que você vai fazer para impedir isso? Você vai contar com o apoio de quem, se vier? Da diplomacia brasileira apenas? Você acha que a diplomacia brasileira vai conseguir? Pois é, Celso Amorim. Você acha que vai conseguir fazer com que as pressões sejam desfeitas, que elas se desfaçam, que nem uma marola na praia? Não vai acontecer isso, né? O discurso de incongruência de novo, né? Quando o nosso atual presidente fala, por exemplo, de Amazônia e a sua sanha por governança mundial, ele invoca justamente a interdependência. Olha, o Brasil e o meio ambiente, a Amazônia, não podemos mais contar apenas com os entraves da legislação brasileira. Eu tenho que ficar negociando tudo no Congresso, e o meio ambiente é muito importante, precisamos de uma governança mundial. Então ali está o discurso da interdependência. Embora viole um princípio de soberania constitucional, já seria aí um crime constitucional, né? O presidente defendendo o fim de uma soberania. Caberia o impeachment se a gente vivesse em outros tempos. Mas veja, ali o discurso é conveniente, que a gente fala de interdependência. Mas aí quando a gente pensa naquilo que nos move a levantar todo dia de manhã cedo e trabalhar, que é a nossa prosperidade financeira, porque todos querem prosperidade financeira. Quando ele fala de defesa da pobreza, de fim da pobreza, por exemplo, nessa coisa ridícula que a gente está chamando de Janjapalooza. Janjapalooza, que é esse festival de música, se é que dá para chamar isso, que vai ser contra a pobreza e a fome, mas vai gastar 900 mil reais de cachê. Como é que isso vai ajudar a fome? Mas tudo bem, talvez ajude o tráfico de drogas, ajude alguns artistas que estão meio desempregados aí. Esses discursos de incongruência. Economicamente, que é aquilo que afeta a nossa prosperidade financeira, é onde há a maior interdependência. Nós não podemos imaginar um país interdependente
em termos de meio ambiente, em termos de desenvolvimento sustentável. O mundo depende um do outro em termos de desenvolvimento sustentável. Mas economicamente não. Isso aí é o que a gente chama de impériofobia, né? Aquela coisa, o império norte-americano é malvadão, nós temos que destruir o império norte-americano. Compre aqui a nossa soja, compre aqui o nosso aço. Economicamente, onde há a nossa maior dependência. E aí a gente fica com esse discursinho que só funciona para uma plateia que já está convencida, que já foi enfeitiçada pelo porlim-pim-pim do marxismo. Olha, que legal, justiça social, todo rico é malfadão, todo pobre é pobre por culpa do rico, né? Não há um esforço que pode levar você à prosperidade. Que tem N histórias no Brasil, até invoca a nossa audiência, procure história de Machado de Assis, Luiz da Gama, André Rebouças, aproveitando que semana que vem nós temos o feriado da consciência negra, né? Tantos homens negros que fizeram tanto pela consciência negra e que não são símbolo, ou seja, mais uma incongruência da esquerda. A gente nos acostumou. Quando a esquerda profere algum discurso, alguma narrativa, é sempre incongruente. O dia que eles fizerem um discurso que seja congruente com a realidade, que faça sentido, aí eu vou me espantar e vou vir aqui, olha, errei, tem um discurso aqui que eles foram congruentes. E vão levar todo mundo. Aí eles vão conseguir o que eles querem, de verdade, se vierem com um discurso assim. E sabe de uma coisa, só para a gente encerrar, eles continuam achando que o povo continua como no passado. Ou seja, eles acham que todo mundo vai engolir essa aí, né, de regulação, de mídias sociais, de vamos terminar com a anistia, e que os caras lá nos Estados Unidos também vão engolir também, entendeu? Eles acham que todo mundo é bobo. Não é. Não é. Ou seja, muita gente está pensando, e a cada vez mais você tem um número maior de pensantes. Talvez seja por isso, né, a verdadeira razão de se regular as redes sociais. Pisolato, muitíssimo obrigado. Chegamos ao final, não temos tempo para mais nada e é sempre brilhante bater um papo contigo, viu? Até a próxima. Obrigado. Obrigado, Paulo. É um prazer conversar contigo, com a tua audiência. Depois vou lá nos comentários, o pessoal que está comentando, vou tentar, na medida possível, dar minhas opiniões, ajudar o pessoal. Obrigado, Paulo. Um abraço. Tchau. E nós ficamos por aqui com o programa de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Não deixe de nos dar um like e se inscrever no canal. Eu peço aqui carinhosamente que você que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, porque é importante para nós. Isso nos dá força para continuar seguindo por esse caminho aqui na plataforma. Por favor, vá lá e só clica em cima e já está inscrito. Muito obrigado pela companhia, um forte abraço e nos vemos de novo amanhã. Até lá!